Tem uma coisa que eu quero entrar, que eu acho que é um dos assuntos principais da parábola, que talvez vocês não tenham percebido. Que diz o seguinte, ó. Que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e ao outro ele deu 1 talento, cada um conforme a sua capacidade. Então aqui tem um ensinamento muito importante. O dom, o talento vem de Deus, mas a capacidade é desenvolvida pelo homem. Senão, para que a gente ia estudar? Para que a gente ia ler livro? Para que a gente ia andar com pessoas melhores que a gente, como é tanto ensinado, para a gente poder afiar nosso conhecimento, aprender coisas novas? Se no final Deus vai dar o talento para a gente. Não, Ele vai dar o talento que só será multiplicado conforme a sua capacidade. Aqui entra uma outra coisa interessante, Negro. Ele deu a quantidade que cada um tinha capacidade para administrar. Quando ele dá 5 para um, ele deixa claro, estou dando conforme a sua capacidade. Eu conheço o teu histórico, eu conheço as lutas que você venceu, eu conheço o quanto você já leu sobre isso, eu conheço as pessoas que você anda, eu vou te deixar 5 talentos para administrar. Você também se esforçou e tal, mas não foi tão longe quanto ele, você fugiu de muitas dores da vida, aquele ali amadureceu com as dores da vida, eu vou confiar 2. E você, querido, que... Fiquei lá, putz, refugiando. Fugiu da escola, não lê livro, não anda com pessoas, não assiste podcast. Eu vou te dar 1 talento. Ele deu cada um conforme a capacidade. Quem deu mole? Justamente o que tinha menos capacidade. Então presta atenção, porque Deus é justo. Ele vai dar dom para todo mundo. Ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai dar a chance para todo mundo. O problema é que cada um vai aproveitar isso conforme a capacidade que desenvolveu. Essa questão de Deus dar o que você pode administrar, que é mais ou menos o que está falando essa parábola, isso é uma verdade absoluta. O pai, por exemplo, um pai, e a Bíblia faz a comparação de Deus com o pai o tempo todo. Eu tenho 4 filhos, então assim, eu não dou para os meus filhos o que eles não podem administrar. Uma vez eu estava voltando de uma viagem internacional num avião privado com um bilionário e um amigo. E quando a gente pousou, ele falou assim, rapaz, esse amigo falou, eu tô impressionado com fulano, falou o nome do bilionário, que é muita humildade, né? Você vê, rapaz, o cara ali na Receita Federal parou ele, não sabe nem quem é, fez um monte de pergunta boba, meio que só faltou botar o cara na parede e ele com toda a educação respondendo. Você vê lá, cara, na viagem que a gente tava, o cara servia a gente e não sei o quê. Você imagina eu com o dinheiro dele, cara. O cara da Receita Federal veio pra cima de mim e falou, eu sei porque ele tá falando. Eu falei, cara, por isso real. que ele tem e você não tem. Isso é normal. Deus, ele dá o que você tá preparado para administrar. Porque Deus não vai te destruir. Vai te dar o poder que você não pode ter porque você não sabe lidar, vai te dar o dinheiro que você não sabe investir, que você não sabe... Vai usar para machucar as pessoas, vai usar para destratar as pessoas. Aí você pega uma pessoa que realmente está prosperando na vida, ela está usando aquele talento que Deus deu para multiplicar na vida das pessoas. Esse mundo se trata, Negro, da gente ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas. O sentido da vida está em você pegar o dom, o talento que você tem para facilitar a vida de alguém. Você vai ver que em tudo que a gente vai falar de dinheiro, de propósito de vida, de qualquer assunto relevante, sempre se trata do outro. E Jesus nos treinou, né, biblicamente falando, ele nos treinou para a gente facilitar a vida das pessoas, para a gente colocar luz no caminho das pessoas. Então, se o que você está pedindo para Deus vai te tirar desse caminho, ele já não te dá porque você não pode administrar. A parábola dos talentos trabalha muito esse conceito de que se você desenvolver sua capacidade, eu dou mais talentos para você. Então, eu luto todos os dias, hoje eu tenho 41 anos, e eu não paro de estudar. Eu não paro de me conectar com pessoas que possam me ensinar. Eu não paro de ler livros. Eu não paro de assistir palestras. Eu não paro de ir a eventos, a mentorias que eu possa pegar insights. Por quê? Porque eu quero cada vez mais aumentar minha capacidade para que novos talentos, sejam eles financeiros, como aqui a gente pode interpretar, porque aqui nessa parábola especificamente está falando de finanças, ou sejam dons, ou sejam oportunidades, responsabilidades, Deus envie para mim, porque eu estou mais preparado para receber. Né? Eu quero lembrar muito a você que está assistindo agora que a capacidade não vem de Deus. Você precisa desenvolver. Tem um ditado cristão que está quase virando versículo, de tanto que o pessoal fala, que Deus
Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas isso não é verdade, segundo a Bíblia. Né? É bonito falar isso. Mas, na verdade, Deus não escolhe pela capacidade que você tem ou deixa de ter, Ele escolhe pelo teu coração. A capacidade você precisa ter para administrar o que Ele vai te entregar. Então, Mas Ele te cobra de acordo com a sua capacidade. Ele te cobra de acordo com o que Ele te entregou. Você pode ver que Ele cobrou 1, Ele não cobrou 5. Então, mas Ele cobrou... Mas o que você recebeu não tem a ver com a sua capacidade? Claro. Então ele vai te cobrar de acordo com a sua capacidade. Sim, sim. Mas tem a... De acordo com o que te entregou, de acordo com a capacidade. Sim. Ou seja, o que eu acho bonito nessa parábola é também a justiça de Deus. Ele chega pro cara que tinha 5 e não cobrou 20. Entendeu? Ele falou assim, cadê os 5? Ele falou, não, eu multipliquei para 10. Cadê os 2 que eu te dei? Ele falou pro outro, não, eu multipliquei para 4. Cadê o 1 que eu te dei? Ele falou, não, eu enterrei. Se você parar para pensar, não tem nada demais você devolver o que a pessoa deixou contigo, porque você não fraudou, você não roubou, você não perdeu. Você devolveu exatamente o que ela deixou. Mas só que tem um versículo bíblico que mexe muito comigo, em Lucas 17, se eu não me engano, vou confirmar aqui, que diz o seguinte, que quando você faz somente o que tinha que fazer, você é um servo inútil. Então, uma das coisas que Jesus condena e não gosta claramente na Bíblia é a inutilidade. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre minha vida, a parte profissional recente. Eu tenho alguns negócios e eu tenho certeza, né, pela fé que eu tenho, que Deus abriu a oportunidade desses negócios para mim. Quando você vai crescendo com o negócio, fica mais difícil gerir. E aí, pra gente que conhece a Bíblia, a gente tem algumas responsabilidades. Eu falei, poxa, eu não posso perder o que Deus me confiou. Ou seja, eu não posso simplesmente enterrar o talento, como esse cara que tinha 1. Vou ficar aqui só no mesmo faturamento, só com esses mesmos números de funcionários. Não, eu quero ajudar mais pessoas, quero crescer mais, quero atingir mais gente. Só que para isso, nesse crescimento, se eu tiver a mesma estrutura e se eu tiver a mesma gestão que eu tenho, eu não consigo avançar, porque eu não tenho essa capacidade. Eu estou falando, eu, Thiago, pensei assim, eu não tenho essa capacidade de gestão. Então eu tomei uma decisão muito difícil. Eu tomei a decisão que o Senhor explicou para ele. Falou, por que você não pega então e investe nisso? Quando eu percebi que nesse negócio, nesse um dos meus negócios, eu não teria capacidade de gerir, eu chamei alguém para entrar no meu negócio, dei uma parte do meu negócio, falei, você pode gerir para mim isso aqui, e eu continuo fazendo só a minha parte, que é criar os conteúdos para isso. O que eu fiz? Sabendo que eu não conseguiria multiplicar sozinho, então eu confiei numa outra pessoa. Às vezes, você precisa saber a hora de compartilhar o que está na sua mão para poder multiplicar depois. Talvez esse tenha sido o principal ensinamento do Senhor para esse cara que só tinha um talento e enterrou. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, você que está em casa escutando agora, é que o medo sempre vai fazer você tomar a pior decisão. Tá aí, tá escrito. É verdade. Teve medo e enterrou o talento. Esse cara que saiu da educação formal e foi tentar a vida, trabalhando numa loja, encontrando um emprego. Tecnicamente, se for comparar com rico ou pobre, ele é rico ou ele é pobre? Na sua opinião? Estatisticamente, ele vai ser pobre. Pela estatística, ele vai ser pobre, sim. Ok? Mas ele vai trabalhar para quem? Para alguém. Esse alguém é rico. Esse alguém é rico. Aí a Bíblia diz assim no versículo 28. Tirem um talento daquele que tem 1 e entregue para o que tem 10. Ou seja, o pobre sempre vai ter que dar o dinheiro para o rico. Está na Bíblia. Mas não é por causa da injustiça do mundo, como a gente fala. É porque ele não teve capacidade de multiplicar. Então ele vai ter que dar o tempo dele para quem sabe multiplicar. Vamos falar, então, para ficar mais suave? Você tem R$1 milhão. Você confia na mão ali do Teixeirinha que veio comigo? Ou você confia na mão do primo rico? Do primo rico. Você vai confiar R$1 milhão na mão dele? Lógico. Entendi. Então, peraí. Quando você tem que confiar algo teu, você confia na mão do rico. Sim. Você confia na mão de quem administra. Você confia na mão de quem tem 10, não de quem tem 1. Então a gente tem que lembrar que por mais que seja duro escutar isso, porque não é fácil escutar isso que eu tô falando. Porque as pessoas ficam ofendidas porque elas se veem nessa realidade, ela não consegue sair dali. Mas a verdade é que a própria Bíblia fala no versículo 28
o teu castigo vai ser o seguinte, você não conseguiu multiplicar o talento, então o talento que estava contigo não vai ser perdido não, meu irmão. Passa para mim e eu vou dar pro que tem 10. Então o que tinha 10, na verdade ficou com 11. Ele multiplicou de 5, olha aqui, aí eu vou bater na tua teoria agora que o 5 e o 2 é a mesma coisa. Por que Jesus não mandou, o Senhor da Terra não mandou dar pro que tinha 2, e sim porque tinha 5, que multiplicou para 10? Porque tinha diferença entre eles. Sim. Então ele tira do que tinha nada e dá pro que tinha mais. Então, voltando, quem tem mais vai ganhar cada vez mais, quem tem menos vai perder o que tem. O que muda o nosso jogo? Tiago, tô entendendo. O que muda meu jogo, além de ter fé em Deus? Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo, segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler, quanto mais podcast você escutar, quanto mais palestra você participar, quanto mais mentoria você entrar, com quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida ou sobre um assunto específico você caminhar, mais você vai aumentar a sua capacidade. Então, tanto levando para o lado espiritual, quanto para o lado natural, quanto maior for a sua capacidade, mais oportunidades, mais chance você vai ter. Caraca.